Meus queridos, eu estava falando com Deus e eu fiz uma pergunta muito simples, ainda nessa manhã. Falei, Senhor, tantas vezes nós tentamos ensinar algo novo, ensinar algo que transforme de uma vez por todas a nossa vida, algo que seja simplesmente um divisor de águas. E eu falei, puxa, dá algo tão novo, dá algo que venha transformar de uma vez por todas. E eu me assustei com a resposta de Deus. Eu me assustei com a resposta de Deus porque Ele disse, não tem como. A única coisa que pode transformar uma vida de um ser humano de um momento para toda a sua eternidade, a única coisa é a fé no Filho de Deus. A palavra de Deus nos ensina que somente em Cristo Jesus a salvação, que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, senão Cristo Jesus, o Filho de Deus. E eu sei que nós entramos, eu falo por mim, eu estava pedindo isso a Deus essa manhã. Senhor, dá uma palavra que transforme de uma vez por todas. E Ele me respondeu isso. A palavra que transforma de uma vez por todas é que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, foi enviado a este mundo em carne, morreu e sofreu pelos meus e pelos seus pecados. Ele subiu aos céus, está hoje lá à direita de Deus. Ele ressuscitou depois de haver morto, ter sido morto, depois de haver entregue a sua própria vida por nós. E hoje Ele está aguardando o momento em que Ele voltará para nos buscar. Isso transforma de uma vez por todas. E o resto, pastor? E nossos anseios, e nossos problemas, e nossas lutas diárias, cotidianas? Não tem como transformar de uma vez por todas? Infelizmente, segundo aquilo que eu estava orando e o que Deus ministrou ao meu coração nessa manhã, não tem como uma mudança de uma vez. A nossa vida muda quando nós nos desligamos do terreno e nos ligamos no mundo espiritual. Quando nós saímos da morte, mesmo andando nesse mundo físico, ainda vivos nesse mundo físico. Quando nós deixamos a morte e vamos para a vida eterna através da fé no Filho de Deus. Porém, a nossa caminhada cotidiana, não existe uma única palavra que vá fazer uma transformação por completo. Mas, a cada manhã, esse é o lindo de Deus, a cada manhã, a palavra do Senhor nos renova. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. A cada manhã Ele nos ensina um novo passo. A cada manhã Ele nos dá uma nova direção. Esse é o lindo da história de Deus. Pessoas, e eu falo isso porque eu faço parte dessa geração micro-ondas. Sim, geração micro-ondas, aquela que nós aprendemos que você aperta um único botão. E até porque todos os equipamentos de micro-ondas hoje têm aquele início rápido, né? Iniciar. Não precisa apertar mais nenhum outro botão. Somente o iniciar e, dependendo do seu equipamento, de 30 segundos a 1 minuto ele estará funcionando em potência máxima. E ali estará pronta a sua refeição. E eu faço parte dessa geração micro-ondas, onde nós queremos tudo com um simples toque, tudo com um simples comando, tudo como uma resposta mágica. E Deus me dizia nessa manhã, não há resposta mágica, a cada manhã é uma palavra, a cada dia um versículo que deve ser vivido, a cada semana um pouquinho mais da palavra da vontade de Deus tem que entrar dentro de nós, fazer sentido para nós e ser praticado. Amém? E hoje Ele quer dar mais uma pequena porção. Talvez, se essa pequena porção foi exatamente em cima daquilo que você tem sofrido e sido angustiado, é óbvio que ela vai trazer uma mudança muito grande na sua vida. Mas não pare por aí. Continue dia após dia. Busque mais. E hoje o Senhor quer falar conosco justamente sobre o cuidado de Deus conosco. Como Ele é cuidadoso. Como Ele tem prazer em estar perto de nós. E como Ele cuida de você até na hora que você não está vendo. No momento de maior angústia, o pastor Jairo, ele abriu o culto aqui. Hoje, pelo Espírito Santo, nós estamos completamente na mesma sintonia, desde a da abertura até o louvor, como sempre acontece. Porque é o Espírito Santo que conduz tudo aqui entre nós. E ele lia justamente e falando que o Senhor, quando você clama ao Senhor, Ele vai fazer o quê? Se você clamar a Deus, Ele vai ignorar o seu clamor, Ele vai fechar os seus ouvidos e dizer, não, eu não tenho nada para te responder. Mas quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. E eu vou repetir a mesma pergunta que Ele fez aqui ao abrir o culto. Qual tem sido o seu clamor? O que você tem clamado ao Senhor?
que você tem pedido a Ele, o que você precisa de resposta dEle. Eu quero que você vá comigo, por favor, no livro de Isaías, capítulo 35. Nós estamos falando sobre ser fortalecidos no Senhor. Isaías capítulo 35. Antes de nós lermos, deixa eu fazer uma pergunta muito simples. Pare e pensa por um instante, quem é a pessoa que melhor lhe conhece? Depois de Deus, é claro. Quem é a pessoa que mais conhece toda a sua forma de ser? Quem é a pessoa que mais conhece o seu jeito de falar, de pensar, de andar? Quem é a pessoa que mais entende, que só de olhar para você já imagina até o que você está pensando? Essas pessoas, elas simplesmente, elas sabem quando você está feliz, sim ou não? Mas também elas percebem, mesmo que você esteja com aquele sorriso amarelo, tentando dizer que está tudo bem, elas sabem, só de olhar para você, quando é que alguma coisa não está bem, sim ou não? E eu vou dizer algo mais. Isso porque elas não habitam dentro de você, mas por convivência, elas vão aprendendo a decifrar cada detalhe, cada expressão do rosto, cada lágrima, cada sorriso, cada olhar. Da mesma maneira, o Espírito Santo, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais ele consegue, mais íntimo ele se torna e mais ele consegue dizer tudo o que você tem. Poxa, pastor, mas Deus não é onipotente? Ele não sabe tudo o que está aqui dentro? Sim, ele sabe. Ele tem o poder, mas lembre-se que Deus não é um invasor. Deus não é o ladrão citado em João capítulo 10, versículo 10. Ele não vem e arromba portas. Pelo contrário, lá em Apocalipse 3, 20 diz que Ele está à porta e Ele bate. Se você abrir a porta e permitir que Ele entre, Ele entrará e ceará com você, e terá comunhão com você à mesa. Então, mesmo que Deus seja onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele só vai prestar atenção nos seus, vamos dizer assim, na sua feição, se você quiser que Ele preste atenção na sua feição. Quanto mais íntimo você é de Deus, mais Ele está próximo, mais Ele percebe os detalhes da sua vida. E sabendo disso, e sabendo que todos os domingos vocês estão aqui, ou pelo menos algum outro dia da semana, ou acompanhando pelo YouTube, Deus sabe o momento de cada um. E o que Ele pede para que eu diga para vocês nessa manhã, está lá em Isaías 35, versículo 3, onde diz assim: fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. O seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mundo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago e a terra seca fontes borbulhantes. E nos antros de onde outrora haviam chacais, crescerão a relva, o junco, o papiro, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho, e os insensatos não o tomarão. Ali haverá leão algum, não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali, só os redimidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cânticos de alegria, e duradoura alegria coroará a sua cabeça, júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro ou o lamento fugirão. Aleluia! Essa é a promessa de Deus para aqueles que creem no seu nome. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos vacilantes. Deus sabe de que ao longo da caminhada tem dias que talvez você diga:
Senhor, eu creio, mas não tenho forças. Senhor, eu amo o seu nome, simplesmente eu estou fraco, estou cansado. Não tenho forças para orar, não tenho forças nem para chorar às vezes. Quantos de vocês não passaram por aquela situação de, num momento de angústia, não ter força nem sequer para balbuciar um Jesus, me ajude? Quantas vezes, ao longo da minha vida no ministério, quantas e quantas pessoas eu não vi na mesma situação que Ana? Lembra da história de Ana? Quando ela chegou diante do sacerdote e ela estava orando no templo, só que diz que a tristeza, a dor na alma de Ana era tão grande, era tão profunda, que ela não tinha força sequer para liberar palavras. E ela simplesmente balbuciava. Ela liberava como se fossem murmúrios dos seus lábios, a ponto do sacerdote erroneamente achar, essa mulher está embriagada, ela não fala coisa com coisa. E tamanha era a angústia que estava sendo derramada diante de Deus. Sabe o que Deus nos fala através do exemplo de Ana? Mesmo que a dor seja desse nível, não se cale, se ajoelhe, se proste, balbucie, murmurie. Murmurie no sentido de liberar palavras quase inaudíveis. Murmurie toda a sua dor, apresente diante dele. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Pastor, eu não consigo chorar aos pés de Deus. Eu não consigo entrar. A palavra de Deus nos ensina que aquele que crê em Deus, aquele que crê no Senhor, importa que se aproxime dele. É necessário que, se nós temos realmente fé no nosso Deus, nós possamos ter a ousadia de nos achegar e jogar diante dele até mesmo nossas dores e lágrimas. Não é somente gratidão, não é somente louvor. Eu sei que a gente às vezes acaba dando muita ênfase, não apenas peça, não apenas peça, não apenas peça. Adore a Deus também. Mas cuidado para não cair no outro extremo, de simplesmente ser apenas grato, louvar, e quando os maiores problemas virem, você diga, isso vai passar. Não, seja íntimo de Deus a ponto de dizer, Senhor, está doendo. Senhor, está difícil. Seja íntimo dele em bons e maus momentos. Deixa ele te conhecer melhor do que a pessoa que melhor te conhece hoje. Deixa ele ser íntimo de você a ponto de só de olhar para você, e mesmo que você tente disfarçar, ele diga, não, você não está bem hoje. Você precisa de ajuda. Tem momentos que nós estamos jubilantes, tem momentos que nós estamos como esses, que estão quebrados em Sião. Mas ele diz, fortaleçam as mãos, firmem os joelhos, ergam a cabeça, não temam, o Senhor virá o seu socorro, é o que diz a palavra de Deus. Ele virá. É muito simples. Certo dia um irmão virou para mim e disse, pastor, eu estava triste com o senhor. Falei, sério? O que eu lhe fiz, meu irmão? Me perdoe, me diga o que eu lhe fiz. Eu passei por um problema aqui de enfermidade e você não veio me visitar. E eu disse a ele, me perdoe mesmo, foi uma grande falha, eu deveria ter te visitado. Só tem uma coisa que eu gostaria de deixar claro, isso não é uma desculpa, mas seria bom para melhorar a nossa comunicação. Eu não sabia que você estava enfermo. E ele, mas você disse a alguém da igreja, algum dos irmãos, você comentou, usou algum meio de comunicação, falado, escrito? Alguém mais sabia? Não, ninguém sabia, eu fiquei quietinho aqui em casa. Eu falei, meu irmão, o Espírito Santo revela coisas demais para nós. Mas ele revela quando nós queremos buscar e compreendê-las. E eu me perdoe, porque eu não fiz aquela oração, Senhor, me revele se agora tem alguém doente em casa para que eu possa visitá-lo. Então ele não me revelou isso. No fim a gente acabou brincando da situação e tudo foi resolvido, e ele já está bem. Mas a verdade é essa, que se nós não expormos certas coisas, como vão saber? Mas pastor, eu volto naquela máxima de que Deus é onisciente. Sim, Ele é. Mas vocês estão entendendo aonde nós queremos chegar nessa manhã? Que mesmo que Deus seja onisciente, você tem confiado nele a ponto de expor as situações a ele? Ou você tem dito, não, ele já sabe. Tem aquela oração vocês lembram do vale de ossos secos? Onde o profeta, Deus virou para ele e falou, olha, tá vendo esses ossos secos aqui? Eles acaso podem ter vida? Aí o profeta vira, falou, se eu falar sim, e Deus falar, você está louco? E se eu falar não e Deus falar, você não tem fé?
Então ele soltou aquela ótima resposta que muita gente usa: Senhor, tu sabes. Muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida diária. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir: Senhor, eu estou grato, hoje eu estou feliz contigo. Mas ele também quer ouvir: Senhor, hoje eu preciso do teu colo, hoje eu preciso do teu abraço. Hoje eu não, sabe, aquela palavra que saiu da boca de alguém que não estava no espírito, aquilo me machucou. Senhor, essa situação específica que aconteceu comigo ao longo dessa semana me deixou um pouco cabisbaixo, eu perdi um pouco a minha fé. Não é vergonha nenhuma clamar a Deus para que Ele possa te fortalecer. Ele é o nosso melhor amigo. Olha o que diz aqui no versículo 5. Olha a resposta de Deus quando nós clamamos a Ele. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervo. O que Deus está dizendo é que quando nós vamos ao encontro dEle, quando nós clamamos a Ele, quando nós pedimos para Ele na hora da angústia: Senhor, me ajude, Ele tira as escamas dos nossos olhos espirituais. Se abrem os olhos dos cegos. Pastor, graças a Deus eu enxergo bem, eu nem miopia tenho. Sim, mas em momentos como esse, em momento de densas trevas, como diz a palavra de Deus, precisamos que os nossos olhos espirituais sejam desvendados. Precisamos que Ele abra nossos olhos espirituais e nós vejamos o que está por trás da situação. Lembra da situação do servo de Eliseu? Quem se lembra dessa situação? O moço de Eliseu, Geazi. Quando eles estavam cercados por exércitos inimigos, eles estavam num vale, e no alto do vale, sobre as montanhas, todo o exército os cercava. E eles vieram para levá-los e matá-los. Então aquele moço abriu a porta, viu e: ai, Senhor meu, estamos perdidos. Tem um exército inteiro e só temos nós dois aqui dentro dessa cabana. Vocês se lembram qual foi a oração que Eliseu fez? Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa ver. Gente, tenta imaginar a loucura que é isso. Não, é sério, traz para os dias de hoje. Imagina você numa choupana, num vale, uma cadeia de montanhas em volta, cercada por centenas de soldados, todos ali para te matar, e só você e mais um, sem armas nem nada, somente com a oração e a fé no Senhor. E aí de repente você olha aquele povo todo, se coloca na situação de Geazi. Senhor, olha, centenas de soldados, estamos perdidos. Aí vira Eliseu e fala: Senhor, abre os olhos dele. Acho que ele pensou: agora esse homem está maluco. Que é isso aqui? Não tenho o que ver. E diz a palavra que então os olhos daquele moço se abriram. E ele viu o mundo espiritual. Ele viu que estava além do mundo físico, além da razão humana. Ele viu exércitos e exércitos e centenas de milhares de anjos. Perdão, centenas de milhares não, mas muito maior número de anjos. Muito maior número de anjos, maior que o exército de homens. E diz que imediatamente Eliseu orou, aqueles anjos tocaram naqueles soldados que estavam cercando eles, e todos ficaram imediatamente cegos, tateando, sem saber aonde ir, a ponto do próprio Eliseu pegar na mão deles e falar: peraí, eu vou conduzir vocês. Levou todas aquelas centenas de soldados cegos, e quando ele orou, ele falou: Senhor, abre os olhos deles agora também. Eles abriram os olhos e estavam no pátio do reino de Israel, cercados pelo exército de Israel, todos rendidos. Aí você fala: pastor, isso aí é história. É história, comprovada não só pela Bíblia, mas pelo livro dos Assírios. É a história que Deus fez em nossas vidas. Então, por mais que pareça uma maluquice, que o Senhor abra nossos olhos espirituais hoje, que em meio à tribulação, que em meio à perda, que em meio à ofensa, que em meio à dor, que em meio à lágrima, que em meio à injustiça, o Senhor possa abrir os teus olhos espirituais e você ver os anjos do Senhor atuando por trás disso. Que você possa ver que além do mundo que rege as leis físicas, nós temos um mundo muito maior que é o espiritual. E é lá que a sua vitória é garantida. É lá que as coisas acontecem. Pastor, mas está demorando. Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. Ele sabe a hora certa. Nós somos geração micro-ondas, volto a dizer. Queremos num toque resolver tudo. Deixa Ele trabalhar. Triste, ficamos às vezes, ficamos. Cansados, ficamos.
abatidos, ficamos. Mas quando você se sentir assim, lembre-se dessa palavra: Senhor, fortalece as minhas mãos, fortalece os meus joelhos. Anima-me, Senhor, porque eu sei que se o Senhor abrir os meus olhos espirituais, por mais que agora eu não esteja entendendo, eu vou ver aquilo que o Senhor está fazendo logo adiante na minha vida. O Senhor vem ao nosso socorro, amém? Ele vem, Ele vem. Quando foi que Ele te deixou desamparado? Ah, pastor, mas eu já perdi muita coisa. Eu também. Mas aquilo que nós consideramos perda, e diz isso o apóstolo Paulo, aquilo que nós julgávamos, perdi tempo, perdi sentimentos, perdi dinheiro, perdi tudo mais, tudo que nós julgamos perdidos. A palavra de Deus é muito clara: haverá restituição no tempo do Senhor. Ele vai nos restituir. Não desanima mesmo. E ele fala aqui, abra os olhos, abra os ouvidos. Saltem aqueles que são coxos, ou seja, aquele que está ainda capingando, mancando, manquitolando no reino de Deus. Aquele que vai, não vai, salte, dê um salto, pule, tome uma posição na presença de Deus. E ele diz mais, se você for comigo lá no livro de Malaquias, capítulo 3, fique tranquilo, não vou falar de dízimos e ofertas. Malaquias capítulo 3 tem se tornado, dentro das igrejas, sinônimo de dízimos e ofertas. Mas fique tranquilo que tem muito mais coisa além de falar de dinheiro em Malaquias capítulo 3. Até porque, como todos que já estão acostumados aqui sabem, nós não ministramos temos um tempo específico para ministrar sobre dízimos e ofertas. Pelo contrário, aqui nós cremos que o ato de dizimar e ofertar é algo que tem que ser feito com alegria, de coração sincero, e tem que ser algo voluntário seu para com o Senhor a qualquer momento que você bem entender. Malaquias capítulo 3, lá no versículo 16. Diz assim: depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor, o que está escrito aí na sua tradução? Os ouviu ou atentou, ou os ouviu com atenção. E foi escrito um livro, como um memorial na sua presença, acerca daqueles, dos que temiam o Senhor, e os que honravam o seu nome. Eu quero que você entenda o seguinte. Essa palavra está dizendo que existia um grupo de pessoas que conversavam entre si sobre Deus, como eu e você. Um grupo como o nosso aqui. E eles falavam de Deus, eles comentavam sobre as maravilhas de Deus, comentavam sobre os momentos tristes que eles viviam. E a palavra de Deus diz que Deus prestava bastante atenção nas nossas conversas. Assim é hoje também. Deus foi, Ele é e Ele virá, como nós cantamos aqui. Ele é o mesmo, imutável. Da mesma maneira que acontecia na época quando o profeta Malaquias estava descrevendo esse texto. Da mesma maneira acontece hoje. Quando nós estamos falando das coisas do Senhor, quando nós estamos comentando nossas lutas e dificuldades, ou estamos nos alegrando em Deus, diz a palavra que o Senhor atenta. Ele ouve com atenção, Ele presta atenção na nossa conversa, no nosso detalhe. Que isso, pastor? Deus então é fuxiqueiro, Ele fica ali prestando atenção. Volto a dizer, Ele presta atenção daqueles que se aproximam dEle. Isso está bem claro aqui. Diz que aqueles que temiam ao Senhor, aqueles que honravam o nome do Senhor, ou seja, pessoas específicas que temem e que honram o nome de Deus, quando falam entre si sobre suas dificuldades, quando clamam e pedem ajuda, o Senhor dá atenção. O Senhor ouve. É por isso que eu te pergunto, Deus ouve a súplica de todo mundo? Ele pode até ouvir. Agora, responder, e não sou eu que estou dizendo isso, mas é a palavra de Deus, Ele vai dar prioridades e atenções especiais a todo aquele que honra o seu nome. Ele tem o mesmo amor por qualquer um. Pelo santo, pelo pecador, pelo bom, pelo mal, pelo justo, pelo injusto. O amor de Deus, como o amor de um pai por um filho, ele é simplesmente igual a todos. Não tem distinção alguma. A diferença está, Deus responde a todos? Deus realmente está dando atenção à oração de qualquer um? Ou será que Ele vai dividir a glória dEle com outros? Será mesmo que Deus vai dividir a glória dEle? É uma pergunta que eu estou fazendo, não estou afirmando nada. Será mesmo que Deus vai dividir a glória dEle quando alguém
que blasfema o nome de Deus, pede algo a um Deus estranho, você acha mesmo que Deus, sendo o único todo-poderoso, Ele vai entregar na mão daquela pessoa para que outro nome seja glorificado? A palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que Ele não divide. Agora eu e você, meu querido, eu e você que entendemos, que tememos, que honramos o nome do Senhor, por que que Deus não vai ouvir a sua oração? Por quê? Você já se perguntou isso? Me dê um motivo para Deus não ouvir a sua oração. Me dê um motivo. Ah, pastor, eu estou em pecado, eu estou em sei lá o quê, Você está em transformação. Desde que você queira estar em transformação. A partir do momento que nós queremos a transformação em Deus, se nós clamarmos a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, diz a palavra dEle. Clame a Ele, arrependa-se dos seus pecados, e então deixe Ele ouvir sua súplica. Temos resposta para todas as coisas. Ah, mas eu não sou digno. Essa é a maior mentira que o diabo vai colocar na tua cabeça. Você não pode clamar a Deus porque você não é digno. Quando você ouvir isso de novo da voz de Satanás dentro da sua mente, você responde para ele: não sou e nunca vou ser. Nunca serei digno. Nunca ninguém será digno das misericórdias de Deus. É óbvio que eu não sou digno. Isso não é desculpa para eu não clamar a Deus. Nem eu, nem ninguém é digno. Ninguém pode ser digno. Quem pode merecer tamanha graça? Quem pode merecer tamanho amor de ser perdoado? Quem pode receber tamanho privilégio de ter um contato íntimo e pessoal com o Criador de todo o universo? Quem? Por melhor que seja, não há um sequer. Não há um justo sequer. Você tem noção? O Criador de todas as coisas, o Criador do universo, e quando eu falo universo, eu não estou restringindo a vida humana, eu estou restringindo a nada. O Criador de tudo que você vê, ouve ou imagina, Ele se deu o privilégio a você de poder entrar em contato íntimo e pessoal com Ele. Quem pode merecer isso? Ah, pastor, será que é tão grande assim? Não, imagina. Tenta falar com o Barack Obama. Tenta, marca uma reunião com ele. Vai. Começa hoje. Use os seus métodos, seus contatos, tudo. Tente. Mande e-mails, WhatsApps, sinal de fumaça, pombo correio, o que você quiser. Eu te desafio a conseguir uma reunião diante do Barack Obama. Te desafio. Ah, mas é que ele é muito ocupado. Ah, Deus não é, né? Deus te deu o privilégio de se aproximar dele a hora que você quiser. Entrar na presença dele, o Criador do universo. O Criador até do Barack Obama. O Criador de todas as nações. Você precisa clamar a Ele. Nunca nós vamos ser dignos. Nunca nós vamos... Ah, mas é que eu não tenho condição social, financeira, sei lá o quê. Eu não tenho nada para poder me aproximar diante do presidente dos Estados Unidos. Muito menos de Deus. Nós não temos nada em nós que faça Deus nos desejar. Mas Ele nos desejou. Ele nos amou. Nós somos filhos. Ponto final. Ponto final. E Ele diz aqui, versículo 17. Olha a resposta de Deus com relação ao seu clamor. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles, eu e você, serão o meu tesouro pessoal. Em algumas traduções dizem, serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles, como um pai que tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão outra vez, novamente, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e os que não o servem. Aleluias. Deus diz que existe um memorial diante dele escrito, no qual estão e constam todos aqueles que o amam, todos aqueles que o honram, todos aqueles que o temem, e não importa o que esteja acontecendo dessas portas para fora, não importa se há crise econômica, não importa se há crise política, não importa se há mentiras e inverdades, não importa se o mundo está desmoronando em injustiça, aqueles que temem ao Senhor, nos dias que precisam, nos dias que clamarem, serão guardados como um tesouro privado e particular, como um filho, como um pai guarda um filho a quem ele ama, e ele será livre de todos os males. Olha o que está dizendo aqui, que nestes dias de dificuldade, vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio. Vai ficar notório
vai ficar claro, vai ficar transparente. Quem ama a Deus, quem não ama a Deus. Isso vai se manifestar como? Através da sua vida. No seu casamento, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua empresa, no seu relacionamento com as pessoas. Isso vai se manifestar. A diferença entre quem ama a Deus e quem não ama a Deus, e é uma promessa de Deus aqui no livro de Malaquias, vai se ver nitidamente. Então se verá outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que ama ou teme e o que não teme a Deus. Amém? Você gostaria que essa diferença se manifestasse? Clame ao Senhor. Clame dentro dessa palavra. Isso aqui não é teologia do determinismo, nem colocar Deus na parede. Mas se chegar a Ele com o coração quebrantado e dizer: Senhor, é sua promessa. O Senhor prometeu que aquele que te clamasse, que nesse dia difícil, seria notório, seria nítido para todos a diferença entre o que te ama e o que não te ama. Por favor, Deus, eu não quero ser melhor que ninguém, mas, por favor, traga à tona quem é justo, quem é ímpio. Traga à tona. Traga diante dos olhos de todos. E Deus fará. Eu não tenho dúvida. Ele já tem feito com tantos. Se nós abrirmos nosso coração, se nós clamarmos, se nós nos encurvarmos e chorarmos, falar: Senhor, eu preciso saber se eu sou aprovado pelo Senhor. Eu não sou digno, mas eu quero saber se de alguma maneira eu honro o teu nome. Eu preciso ver a diferença. Quantos têm ousadia para fazer essa oração? Quantos têm ousadia para dizer: Senhor, se eu realmente te amo, se eu realmente honro o teu nome, traz à tona. Faz justiça, mostra diante da sociedade. Deixa que meu trabalho frutifique, deixa que minha família frutifique. Faça com que vejam claramente qual é o privilégio de poder amar e honrar o teu nome. O Senhor está nos desafiando a sairmos das trevas, da escuridão, dos nossos problemas e medos, e entrarmos na presença dEle com cânticos, com alegria, vendo a glória dEle manifesta. Igreja de Jesus Cristo, eu estou dizendo, é muito sério. Não se deixe perder, não deixe entorpecer a sua mente durante essa palavra. O que Deus tem preparado para os próximos dias é algo que cada dia mais ficará pior lá fora. Cada dia mais as trevas cobrirão. Cada dia mais a sociedade se afundará. Cada dia mais. Não adianta nós ficarmos aqui tentando, não. O Senhor salvará toda a terra. Não é o que está prometido na palavra de Deus. Por mais que isso doa até o meu próprio coração, a promessa de Deus é para aqueles que o amam e que o temem. Eu não faço distinção de ninguém, mas a palavra de Deus diz que cada um será julgado pelos seus atos. Não sou eu que julgo. Cada dia ficará pior. Cada dia a sociedade vai se afundar mais em humanismos, em ateísmos. Cada dia mais a sociedade vai se afundar em luxúrias. Cada dia mais. Basta você acompanhar os seus anos de vida. Olha como era quando você era um jovem adulto. Quando você saiu da adolescência. Olha como eram as brincadeiras de crianças. Olha o que é hoje. Diz para mim se está melhorando alguma coisa nesse sentido. De convívio, de amor, de egoísmo. Cada dia mais será mais egoísta o mundo aí fora. Cada dia mais o mundo ficará mais competitivo. Cada dia será mais difícil você ser alguém que trabalha na área do comércio. Cada dia se tornará mais injusto. Disputas desleais. Você sabe disso. E quem é que vai fazer a diferença? Quer dizer que por que ficará pior, eu vou ser mais um? Não. Eu vou pisar na cabeça de qualquer um, vou passar por cima de todos para alcançar meus objetivos? Não. Porque o mundo jaz no maligno. Nós clamamos a Deus e somos a luz em meio às trevas. Porque o mundo jaz no maligno. Eu executo melhor com todas as minhas forças do meu trabalho secular. E com isso, crendo no Senhor, eu glorifico o nome dEle. Porque as pessoas olham e falam: mas qual é o teu segredo? É óbvio que tem muita dedicação. Mas tem paixão pelo nome do Senhor também. Ele vai fazer a diferença. Não deixe a sua mente entorpecer. Não deixe sua mente desviar nessa hora. Daqui para frente as coisas ficarão difíceis. E somente vão reverdecer, né? Aqueles pastos ficarão mais verdes, mais floridos. Somente daqueles que clamarem ao Senhor. Esses vão ser completamente transformados. A palavra de Deus, ela diz também, se você acompanhar comigo, lá no livro de Mateus, capítulo 7.
Mateus capítulo 7. O que Deus está nos dando hoje é uma coisa que muitas pessoas do mundo dos negócios têm dito. Que em meio à crise é onde nós temos a maior oportunidade. Em meio às crises é o melhor momento para você triunfar. Sabe por quê? Porque em meio à crise, 99% abaixa a cabeça. 99% das pessoas se jogam num buraco. 99% das pessoas abaixam a guarda. 99% das pessoas desistem, desanimam, choramingam, sem nenhum efeito. Mas existe 1% que olha além das nuvens densas. Existe 1% que olha muito além do momento. Está vendo o momento? Ah, o momento é difícil. Grande coisa. Eu estou vendo o que Deus vai fazer ali na frente. E somente aquele que tem coragem de entrar em densas trevas, somente aquele que tem coragem de entrar na névoa, na nuvem escura, sem ver aonde está indo, mas sendo guiado pela luz de Deus, esse é o que vai chegar primeiro. Esse é o que vai estar lá na frente. Então, em meio a complicações familiares, em meio a traumas e brigas e dissensões dentro da casa, aquele que clama, aquele que dá o primeiro passo em direção a Deus, mesmo no meio da bagunça, esse vai fazer diferença ali na frente. E o que Deus diz no livro de Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim: peçam e lhes será, peçam e lhes será, busquem e encontrarão ou acharão, achareis, depende da sua tradução, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Jesus poderoso, se Deus, o próprio Filho do Deus vivo, que veio nesse mundo, disse essas palavras com essa maior simplicidade e lógica que para nós deveria ser óbvio, por que nós complicamos tanto? Pede, será dado. Bata, a porta se abre. Busque, vai encontrar. Parece tão simples, né? Gente, eu fico imaginando, eu acho que eu ia passar tanta raiva se eu vivesse nos dias de Jesus. É sério. Eu me conheço, eu e minha lógica. Eu fico imaginando Jesus falando na maior simplicidade do mundo e eu falando, não entendi. Eu fico imaginando, eu me conheço. Pede e será dado. Como assim, Senhor? Não entendi. Não tem que entender, é isso que você viu, é simples assim, pede, recebe. Só que na minha cabeça rogeriana, eu quero entender toda a fisiologia do mecanismo entre o pede e o recebe. Eu quero entender, eu pedi, porque eu pedi, o que aconteceu? E se aconteceu isso, por que foi então? Então o que aconteceu para Deus liberar? Tá vendo? Eu compliquei demais. Eu fiquei tentando entender todo o processo. Talvez você seja semelhante a mim. Você queira entender a fisiologia do exercício da coisa até que chegar às tuas mãos. Eu acredito que se Jesus quisesse explicar a fisiologia da coisa, ele explicava. Sabe o que ele fez? 2 palavras e uma conjunção. Pede e receba. O verbo pede, o verbo receber, uma conjunção e no meio. Consequência. Simplesmente uma conjunção que te dá uma consequência. Pede e recebe. Simples assim. Mas pessoas como eu tentam complicar tudo. Você já percebeu isso? É verdade. Pessoas como eu, assim, tentam complicar tudo. Tá bom, mas eu tenho que pedir como? Mas eu não mereço receber. Como que eu vou receber? Mas vai receber, e de que jeito vem? Como vai acontecer? Mais ou menos assim, Senhor, eu preciso de dinheiro para, sei lá, levantar minha empresa, construir minha casa. Tá bom. Aí fica lá, como será que Deus vai mandar esse dinheiro? Será que vai entrar um novo contrato para mim? Puxa, ó Deus, seria legal, hein, um novo contrato assim, assim, assim. Não, um milagre seria melhor. Eu acordar de manhã, ter um SMS de um número desconhecido que eu nunca vi na minha vida, que não está na minha agenda, e dizer, foi transferido 2 milhões de reais para sua conta.
Não, Deus, assim também não, né? Porque, puxa, não. Que tal se chegar alguém assim, uma pessoa que eu nunca conhecia, olha, você tem um parente distante lá na Escócia que deixou um castelo para você. Meu Deus, você já percebeu como a gente complica tudo? Não importa de onde vem, como vem, o que Deus vai fazer, como vai fazer, esse é problema dele. Se nós nos atermos à simplicidade do Evangelho, nós fazemos duas coisas apenas. Pede, recebe. Pastor, não está acontecendo comigo, olha que eu estou pedindo faz tempo. Talvez você seja como eu, fica tentando entender os caminhos de Deus. Amém? Pede, crê e recebe. Fala, Jesus. Fala mesmo, Deus. Pede e recebe. Creia. A fé é uma coisa simples, ao mesmo tempo complexa. Simples porque não tem que tentar entender. Fé é fé. É fora da razão, fora da lógica, fora da matemática da nossa razão. Fé, eu creio. Eu creio que Deus é poderoso. Eu tenho certeza que todos vocês, sem exceção, eu não tenho dúvida, que todos vocês, sem exceção, creem que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Eu tenho certeza que vocês creem que Ele é poderoso. Muitas vezes nós não recebemos porque nós não cremos que Ele vai fazer. Cremos que Ele tem o poder, mas não cremos que Ele está a fim de fazer hoje. É assim ou não é? É assim. Muitas vezes nós não cremos. Não, acho que Deus não está dando atenção devida para o meu problema. Gente, mas essa palavra disse, e nós já vimos isso em Malaquias, já vimos isso em Isaías, que quando nós clamamos ao Senhor, Ele atenta, Ele presta atenção em nós. Ele se preocupa com as nossas petições. Então, como nós conseguimos, ao mesmo tempo, crer que Ele está prestando atenção, mas de alguma maneira entra na nossa cabeça, não, mas Ele não vai nos responder. Por que Ele não responderia? Por causa das mentiras do inferno. Você não é digno, você está em pecado, você não sei o quê, você aquilo, você fez tal coisa, você deixou de fazer tal coisa. Volto a dizer, ou nós nos arrependemos e cremos que tudo é uma questão de fé e gratuitamente pelo sangue de Jesus Cristo, ou nós estamos perdendo tempo no cristianismo. Sim, eu não tenho medo de dizer isso, eu sou ousado em dizer que ou nós cremos que não somos merecedores de nada, e tudo que temos, tudo que viremos a ter um dia, vem pela graça, vem gratuitamente, imerecidamente, e foi conquistado através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Ou nós cremos nisso, ou nós estamos perdendo tempo no cristianismo. É a base do cristianismo é essa, que nós jamais seremos dignos, que nós jamais seremos tão evoluídos a ponto de nos compararmos a Deus. Deus sempre vai ser melhor que nós, por melhor que nós sejamos. Por mais que você desenvolva no máximo tua fé, tua inteligência, tua sabedoria, Ele sempre será Deus. Amém? Sempre. Ou nós entendemos isso e paramos de colocar obstáculo para que Deus responda às nossas orações, ou nós vamos continuar pedindo e não recebendo. Porque tentamos colocar 1000 coisas entre pedir e receber. Vou ler de novo, talvez você não tenha prestado atenção. Peçam e receberão. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, versículo 9, se o filho lhe pedir um pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Se vocês, versículo 11, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Clamar a Deus, pedir ajuda a Deus, chorar aos pés de Deus, e não ficar fazendo contas. Não ficar fazendo contas, não ficar tentando entender. E olha que quem está dizendo isso para vocês é uma pessoa que tomou essa bordoada de Deus hoje de manhã. Que se tem alguém que faz conta de tudo e quer entender tudo e quer ter explicação para tudo, é esse camarada aqui que está falando. Quer entender tudo. Por isso eu deixo de receber tantas vezes. Por isso. A fé é mais simples. Pede
Descansa, eu sei que Deus vai fazer como? Problema dele. Ah, e se... Não, não tem se, isso é com ele. Já viram aquele comercial? Vocês já viram, né? Do posto de gasolina? Que virou uma série, né? Fulano, onde é que tem tal coisa? Ali no posto. É aí tal coisa, ali no posto. Ah, é ali no posto. É mais ou menos assim. Olha, eu entreguei aos pés de Deus e Deus fará. Mas como? Pergunta para ele. Não, mas você não quer... Não, vê com ele lá. Mas e como funciona? Não sei. Pergunta para ele. A gente tem que ser um pouco assim. A gente tem que começar a ser um pouco mais terceirizador. Essa responsabilidade não é minha, é de Deus. Fala com ele. Não, mas como eu vou falar com Deus? Não sei, se vira também. Eu já fiz a minha parte. Eu falo muito, a pastora Vanessa, ela sempre me corrige. E eu estou tentando aprender. Diante de Deus, eu estou me esforçando. Eu estou me esforçando para aprender a falar não. Para mim é uma coisa muito difícil falar não. Para ela, graças a Deus, é um dom de Deus. Ela fala e a pessoa não se ofende. Você vê que quando é uma coisa natural, não, olha, infelizmente não dá. Porque a gente tem um compromisso e tal. Pronto, a pessoa aceita. E é incrível, uma pessoa que sabe falar não com naturalidade, ela fala e todo mundo aceita bem. Aí uma pessoa fala comigo, ô Rogério, vamos fazer tal coisa, eu já começo a torcer a cara, eu não quero ir, mas eu não sei falar não, e a pessoa parece que percebe isso, né? E aí quando você finalmente consegue falar não, não entra bem. A pessoa não aceita o seu não. E eu tenho falado isso com Deus, eu estou aprendendo a tentar falar não. E entre outras coisas que eu estou pedindo para Deus me ensinar, o falar não entra muito nessa história aqui. Falar não para mim mesmo. Não querer entender. Não querer ficar complicando. Simplesmente, eu tenho um problema, ser mais objetivo, mais matemático nesse ponto. Eu tenho um problema, eu entrego na mão de Deus, eu oro, eu clamo, Ele ouve, Ele resolve. O que vai acontecer nesse Ele ouve, Ele resolve, é com Ele. Não é minha função. Esse não falar não me prejudica em todas as minhas coisas, até no trabalho. Porque quando eu estou falando não é minha função, isso funciona também. Eu vejo uma coisa acontecendo ali, que aquilo vai trazer problema, aí eu vou, interfiro, converso com os responsáveis, olha, isso aqui vai trazer problema, eu estou percebendo. E aí eu ouço coisas desse tipo, não é tua função isso. E aí eu saio quietinho, meio constrangido, realmente, eu me meti em algo que eu não devia. É lógico que eu não vou ser negligente, e se eu estou vendo que vai dar problema, eu vou falar. Eu não posso ser negligente e deixar a coisa arruinar. Porém, eu tenho que ser humilde também, para entender que quando a pessoa vira para mim e fala, isso não é tua função, eu tenho que ficar quietinho, sair, eu sei que vai dar errado. Tudo bem, deixa dar errado. Aquelas pessoas que te rejeitaram vão reconhecer no momento certo e se precisarem vão buscar a tua ajuda, se forem humildes. Ah, e se não forem humildes? Aí é Deus tratando com elas, deixa lá. Eu tenho muita dificuldade, gente, de ver algo acontecendo e não interferir. Eu não consigo falar não, eu quero estar envolvido, eu quero resolver, eu quero fazer, eu quero entender o processo. Cada um tem uma característica. Só que nessa história, Deus também está me ensinando. Deus, eu quero pôr a mão aqui no problema. Não, você não clamou a mim? Tira a mão. Eu resolvo agora. Não é tua função. Vocês estão me entendendo, amém? Eu confiei em Deus numa situação. Só que eu, com a minha cabeça rogeriana, confio a Deus numa situação e fico lá toda hora colocando a mãozinha nela. Deus, quer uma ajuda? Deus, quer que eu agilize esse processo aqui? Senhor, enquanto o Senhor está pensando como vai fazer, já que o Senhor não me fala como é que o Senhor vai fazer, então acredito que o Senhor deve estar pensando ou não, já resolveu, não sei, mas o Senhor quer que eu vou formatando aqui, preparando? E aí eu vou pôr na mão. E aí Deus não trabalha, porque eu não tiro a mão, eu não deixo Ele fazer. Eu quero estar envolvido no processo. Eu quero entender o processo. Está entendendo o que Deus está falando com você, amém? Ele falou muito comigo hoje de manhã também. Certas coisas. Eu clamo, choro, me aproximo dele e deixo ele fazer a parte dele. Está demorando. Aí, ó, você querendo pôr a mão. Não, mas deixa Deus fazer do jeito dele. É que ele não fala como é que ele vai fazer. É claro que ele não fala. Se ele falar, a gente vai ficar em cima. E aí, Deus, já foi? Vá comigo lá no livro de Salmo, para a gente encerrar.
Deus quer nos fortalecer nessa manhã, Ele quer ouvir nosso clamor. Salmo 35. Glória a Deus. Eu falei 35, né? Me perdoem. 37, do lado. Ao lado. Salmo 37. Versículo 3. Vocês conhecem muito bem. 4 e 5. Salmo 37. Versículos 3 ao 5 diz assim: confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite-se no Senhor, ou se alegre no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Que estranho. Do jeito que ele fala aqui é simples, né? A gente confia, se alegra e Deus faz. Tem alguma coisa errada nesse caminho nosso aí, né? A gente precisa rever esse ponto. Entregue o seu caminho, versículo 5, ao Senhor. Confia nele. E ele ficará de braços cruzados? E ele vai te ignorar? Não. O que está escrito aí? Confia nele e ele tudo fará. Na Nova Versão Internacional, na NVI, diz: e ele agirá. Ele vai fazer. Se você confiar, Ele vai fazer. Se você entregar nele... Gente, diante do Espírito Santo, presta atenção no que eu estou dizendo. Nós somos tão complicados que nós queremos ficar entendendo tudo. Tem hora que é só crer. Entrega, confia, adora e deixa Ele fazer. Simples assim. Simples assim. Eu mesmo, apesar de toda a minha cabeça, apesar disso, Deus por misericórdia já me deu momentos de lucidez onde eu vivi isso tão extraordinariamente. Está na hora da gente voltar a trazer à tona a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que descansa, confia no Senhor. Versículo 25 desse mesmo salmo diz assim: eu já fui jovem e agora sou velho, o salmista dizendo, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem os seus filhos ou a sua descendência mendigando o pão. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus nunca deixa um justo desamparado? E que os seus filhos nunca perecem? É assim que funciona. É assim que funciona. Agora, eu quero entender o processo. O que Deus diz hoje é: não queira. Ou se queira, engole a vontade de querer. Lembra quando você era criança e talvez a mãe de algum falava assim, batia em você porque você aprontou e falava: não chora, engole o choro. Eu ouvi bastante isso. Eu aprontava muito com a coitada da minha mãe. Se fosse por mérito e não por graça, ela já tinha um lugar cativo no céu. É a mesma coisa. Só que ao invés de você engolir o choro, engole sua razão. Engole suas vontades de entender. Engula suas vontades de querer traçar as metas ou pôr a mão você mesmo. Confia, chora, clama, fala: Senhor, está aí. Um abraço. E vira as costas e sai andando. É assim. Teoricamente é muito fácil. Vocês vão ver nessa semana como não é tão simples na prática. Mas vocês vão se lembrar. Senhor, está aqui. Derramei lágrimas, chorei, doeu, machucou. Está aqui, Senhor. Muito obrigado. Bom trabalho para o Senhor. Fica à vontade. É assim. Praticar isso. Se nós conseguirmos praticarmos isso esses dias que virão, eu afirmo por essa palavra que nunca falhou até hoje na minha vida e que nunca vai falhar. Eu posso falhar com ela. Não é que eu posso, mas é capaz de eu falhar com ela. Agora, ela falhar comigo? Impossível. Ela falhar com você? Impossível. Se você conseguir viver isso, clame ao Senhor, confia nele, entrega o teu caminho a Ele, e o mais, tudo Ele fará. Amém?